Boa noite. Hoje, dia 7 de junho de 2021, vamos dar início, então, à nossa aula de ética e legislação profissional. Antes da gente começar o conteúdo propriamente dito, eu queria comunicar que eu já lancei as notas, né, da nossa primeira avaliação. Essa disciplina ela vai ter somente 2 avaliações, né, com data a ser marcada aí da segunda, mas provavelmente vai ocorrer, né, aí no final do mês de junho agora, né, que a disciplina ela é só de 30 horas, né, e aí a gente encerra exatamente aí no dia, né, 28 de junho, a gente completa aí a nossa carga horária, né. Bom, aí vocês me perguntam, professor, quais foram os critérios, né, para correção desse trabalho, tá? Bom, eu dei o modelo, né, da avaliação que eu queria, né, que ela deveria seguir, né, aquela estrutura mínima. Existiam alguns tópicos obrigatórios que vocês deveriam mencionar, né, inclusive alguns trabalhos muito secos, né, que deram menos de uma lauda, né, teve trabalho que deu menos de uma folha, tá? E eu havia colocado ali alguns requisitos, né? Um trabalho acadêmico, ele tem toda uma estrutura, né? Se vocês observarem as normas, e isso não vale, não é só para essa disciplina aqui, não, é para qualquer trabalho acadêmico, né? Que vocês forem fazer dentro da universidade, dentro do curso de especialização, né? No mestrado, no doutorado, tá? O trabalho tem capa, contracapa, ele tem sumário, né? Se você vai colocar alguma gravura, né, tem lá um índice, né, de gravuras, de tabelas, né? Você tem uma introdução onde você coloca aqui aquele trabalho se refere, né, como requisito da disciplina tal, né? Então, ele segue mais ou menos uma estrutura independente de onde você esteja, né? Se numa graduação, se numa especialização, num mestrado, num doutorado, tá? É bom vocês já irem se inteirando disso, né? Porque daqui a pouco vocês estão fazendo aí o TFG, né? Depois o 2, né? Estão fazendo aí uma especialização, então, inclusive para fazer trabalhos, né, para outras disciplinas, tá? Então, eu observei alguns trabalhos muito secos, né? E a gente precisa tomar cuidado também quando a gente vai pegar, né, beber na fonte, né, de alguns recursos, né, sejam livros, artigos, né, a gente precisa dizer da onde nós tiramos, né, e alguns trabalhos não estavam dizendo nada, né, eles saíram colocando como se aquele texto fosse de sua própria autoria, apesar da resenha ser crítica, né, ou seja, você vai expressar uma opinião, mas essa opinião, às vezes, ela vem embasada, né, em cima de algo que você leu, né, em alguns, né, autores, tá? Então, alguns ignoraram isso aí, a questão das referências, tá? Então, tiraram nota plena aqueles que obedeceram essa estrutura, né, correta, né, de capa, contracapa, sumário, né, introdução, referência, teve 10, teve 9,5, né, mas teve as notas ali mínimas também, tá? Então, vamos tentar para a próxima avaliação, né, aí dar uma caprichada, tá? Ainda não marquei, mas provavelmente vai ocorrer aí, né, no dia 28, tá? 28 de junho, vou marcar ainda, vou pensar logo, né, para vocês terem aí tempo para elaborar esse trabalho, tá? Não estou pensando em fazer uma avaliação daquela que eu coloco aí um monte de pergunta, né? E como a gente não está num ambiente muito propício para isso,
né, eu prefiro que vocês vão atrás aí de um determinado tema que seja correlacionado aí com a nossa disciplina. Bom, o que a gente vai falar hoje, né, não sei se alguém teve a curiosidade, né, eu já, inclusive, lancei lá no Cigar, a gente vai falar sobre contratos de prestação de serviços, né, de arquitetura, né, um tema bastante importante, né, por quê? Porque daqui a pouco vocês estão aí no mercado, né, e é um assunto importante, porque se você não tomar certas precauções, vocês vão tomar cano aí, né, de cliente, né, complicado, e uma das formas da gente se proteger com relação, né, a exigências, né, que não foram contratadas, ou clientes que são mal pagadores, é através de um contrato bem elaborado, tá? Então, eu vou colocar aqui algumas informações básicas, né, não é objetivo que vocês sejam experts, né, em direito, né, aí, né, direito civil, né, em contratos, tá? Mas vocês precisam saber, né, noções básicas, né, sobre teoria de contratos, tá? A gente vai tratar especificamente, primeiro de uma forma mais genérica, depois de uma forma mais específica para contratos de arquitetura. Aí, sempre trava, não sei por quê. Bom, vamos ver primeiro o que é um contrato, né? Contrato, pessoal, como está colocado aí, é uma convenção, ou melhor, um acordo, né, que você faz, né, entre duas ou mais pessoas, ou seja, a pessoa não pode ser forçada, né, a firmar um contrato, tá? Então é um acordo de vontade que é firmado, né, por duas ou mais pessoas capazes de criar, modificar ou extinguir direitos, né? Tá? Bom, professor, isso aí vale para qualquer situação, né? Para eu vender um produto, para eu prestar um serviço, né? Mas e em prestação de serviço? Vamos ver especificamente para prestação de serviço, tá? Então, o contrato para prestação de serviço, ele vai ter essa especificidade, tá? Ele vai ser um documento que vai estabelecer, né, e firmar um acordo entre. Aqui está colocado a contratante, né? Pode ser o contratante, né? A contratante e a prestadora de serviço, né? Então, o contratante é o seu cliente, né? É o seu tomador do serviço, também chamado de tomador do serviço. E a prestadora de serviço é você, então, né? Se a gente está falando especificamente sobre a prestação de serviço de arquitetura, é você, arquiteto, tá? E vai ser por meio, né, deste documento, né, que a contratada irá assumir o compromisso de realizar a tarefa em troca de uma remuneração pré-estabelecida. Olha, eu vou fazer um projeto de uma residência unifamiliar lá em Luiz Correia, mediante o pagamento de um valor X em moeda, né, nacional, tá? Então, isso é um contrato de prestação de serviço de arquitetura, tá? Não é permitido que a gente faça contrato em moeda, né, estrangeira, por exemplo, fazer um contrato em dólar, tá? Aqui no Brasil, tá? Também não é permitido que a gente faça contratos, né, indexados, né? Por exemplo, contrato em salários mínimos, contrato em outro indexador, tá? Então, moeda em moeda nacional, tá? Bom, com relação a modelos de contrato, vocês vão encontrar, né, na internet aí uma quantidade enorme, né, de modelos de contrato, tá? Eu trouxe dois para vocês, né? Eu posso até disponibilizá-los aí no grupo de vocês, mas vocês vão encontrar
N, né, contratos, né? Só um momentinho. Vocês vão encontrar N contratos, né? Aí na internet, né? E eu trouxe um do Sindicato de Arquitetos do Rio Grande do Sul e outro do CAL Mato Grosso do Sul, tá? O importante é que vocês entendam, né? Mais ou menos, né? O espírito da coisa e depois vocês vão adaptar para a realidade do escritório de vocês, tá? Por quê? Porque cada escritório tem, né, os seus custos, né? Cada objeto, né? A gente vai falar sobre isso, né? Ele pode ser igual, ou ele pode ser distinto, né? Para tipos de projetos diferentes. Então, o importante é você entender e aí você vai adaptar aquele contrato, né? Para a situação, né? Característica, tá? Então, deixa eu compartilhar aqui um desses contratos, tá? Esse primeiro que eu vou compartilhar com vocês é um modelo de contrato, então, do Sindicato de Arquitetos, né, do Rio Grande do Sul, tá? Então, ele está dizendo aí, olha, que o contrato, né, é o único documento que o profissional possui capaz de fazer prova conclusiva sobre os trabalhos contratados, né? O preço ajustado e a forma de pagamento. Eu discordo um pouquinho disso que está colocado aqui, né? Porque a gente tem também, né, o RRT, tá? O RRT ele também ele é assinado pelo cliente, tá? Então é também uma forma de comprovação, tá? Ele está dizendo aqui que o contrato de prestação é um contrato bilateral, ou seja, entre duas partes, né? E expressa de forma livre a vontade dos contratantes, ou seja, ninguém faz, né, uma contratação contra a sua própria vontade, né? Você contrata de livre e espontânea vontade. Então, você contrata um determinado profissional, arquiteto, ou você celebra um contrato com um determinado cliente porque você quer, tá? E ele está dizendo aqui, olha, que muitos profissionais têm dificuldade em discutir e apresentar o contrato ao cliente para assinatura, né? Por quê? Porque existem cláusulas que são realmente chatas, né? E a gente deve levar em consideração, no momento dessa apresentação, que o contrato é uma garantia para você, como profissional, e para o seu cliente, né? Então, ele vai lhe pagar, né? Se você também cumprir a sua parte. Você disse que ia entregar para ele um projeto, né, de uma residência lá em Luiz Correia, num determinado prazo, e esse projeto ele iria possuir determinado escopo, né? Ele iria ser constituído, por exemplo, de estudo preliminar, de projeto, projeto executivo, e que você iria entregar esse projeto em determinado, né, prazo. E, fazendo jus, né, à entrega deste serviço, ele lhe pagaria aí, sei lá, uma quantia de R$ 10.000, tá? E, como está dito aqui, né, isso demonstra transparência na relação que está se iniciando, né? Se o cliente se recusar a assinar o que combinou com o profissional, né, é melhor, né, como está dito aí, né, não, né, iniciar o trabalho, né? Por que ele está dizendo que é melhor não iniciar o trabalho? Porque o cara já pode estar, né, aí mal, né, intencionado, tá? Ele pode já não estar querendo, né? Ele está querendo começar já, né? Pensando em lhe dar um cano, tá? Então, é uma forma de você evitar problemas futuros, tá? Só um momentinho, pessoal.
certo? Então, é uma forma de você evitar, né, problemas futuros. Bom, a tela está compartilhada aí do modelo de contrato, tá? Tá, pessoal? Por favor, fale Tá no... sim, professor. Ah, bom, ele tá sugerindo aqui, olha, que vocês depois, né, eu vou passar isso aqui no grupo, tá? Para vocês copiarem o conteúdo, ele está em PDF, né? Então, copiar o conteúdo para o processador de texto, né? E vocês devem observar que existem uns parênteses que são para vocês fazerem a substituição, né, conforme o caso, ou seja, depois de observar as notas e ou explicações de cada parágrafo, você vai preencher os campos correspondentes, né, com os dados do profissional e do cliente. Na verdade, quando vocês fizerem o primeiro, né, os dados de vocês eles já vão estar lá, né, já podem ficar lá fixos, né? Então, o nome do profissional, CPF, né? Estado civil, endereço, né? Aqueles dados. Isso é o que a gente chama no contrato de qualificação, ou seja, são os dados, tá? A qualificação ela vale tanto para o contratante, né? Que é o seu cliente, tá? Como também para o prestador de serviço, no caso aí, o arquiteto, tá? Então, isso é o que a gente chama de qualificação, tá? Apague as observações originais do documento, as notas e os exemplos colocados entre parênteses, tá? Eu vou mostrar isso já já para vocês. Imprima o documento em papel A4, tá? Normalmente, a gente imprime, né, o contrato em, no mínimo, 2 vias, tá? É uma via, né, do cliente, uma via da empresa ou do profissional. Eu digo da empresa porque você pode estar prestando esse serviço através da pessoa jurídica, né? Por exemplo, eu tenho, né, uma empresa jurídica de arquitetura, tá? Eu posso prestar um serviço, eu posso fazer um projeto, por exemplo, para um determinado cliente, tanto como pessoa física, ou seja, o Ricardo fazendo, né, o projeto para um determinado cliente, como a empresa do Ricardo, né, a Interarc, ela pode fazer, né, prestar esse serviço, tá? Então, fica a meu critério, tá? Utilizar um ou outro. Então, o contrato ele pode ser, né, o tomador de serviço, não. O prestador de serviço pode ser eu, pessoa física, ou a minha empresa como pessoa jurídica, tá? Então, no mínimo, né, 2 cópias, tá? Se a impressão ocorrer em 2 ou mais páginas, o profissional e o cliente deverão rubricar as primeiras vias e assinar a última. O que é isso? Vamos supor que o contrato tenha 7 páginas, tá? Normalmente, o local de assinatura está lá na última página. Então, as folhas, né, anteriores devem ter lá, né, uma rubricazinha, né? Por quê? Porque o cara mal intencionado ele pode, né, fazer um adendo, retirar uma cláusula, né, e substituir e diz que aquele contrato ali está válido, tá? Então, é uma forma de você se resguardar. Ele está dizendo aqui que não é necessário reconhecer as firmas, tá? Depende, tá? Alguns contratos, né? Com um contrato de grande valor, um contrato que você achar que vale a, né? Você reconhece a firma também, tá? E o profissional deve ficar com uma cópia do contrato e entregar uma cópia para o cliente, né? E colha obrigatoriamente a assinatura sem ser rúbrica e por extenso completo de 2 testemunhas, tá? 2 testemunhas que não tenham relação direta, né, com nenhum dos dois, tá? Normalmente a gente pega ali o desenhista, pega ali, tá? Uma outra pessoa para servir, né, ali de testemunha que aquele contrato ele foi celebrado, tá? Bom, então aqui é o modelo, eu vou diminuir aqui um pouco aqui o zoom, né? Então, está aqui o modelo, tá?
Então, o linguajar, né, que a gente coloca normalmente é esse, também é possível, né? Tem alguns contratos que a gente, inclusive, vê, né? Aqui em cima, né? Recuado, você coloca aqui os dados aqui como se fosse uma espécie de resumo, né? Aqui em cima, né? De quem é o tomador de serviço, tá? Mas o modelo que o Sindicato de Arquitetos apresentou é esse aqui. Então, através do presente instrumento particular de contrato, de um lado, né, é o nome do cliente que está contratando o serviço, né? Brasileiro, você vai dizer se ele é casado, a profissão dele, né, o CPF, o RG, onde ele mora, né, CEP, na cidade. Por que é importante essa questão da cidade, tá? Porque, normalmente, quando há um litígio, ou seja, quando alguém, né, processa o outro, normalmente o domicílio é o domicílio do réu, tá? Ou seja, quem está sendo processado, tá? Então, essa informação do endereço ela é importante, tá? E aí ele coloca o doravante, simplesmente denominado de contratante, ou seja, todo esse, né, essa descrição aqui de nome, né, o estado civil, o RG, ou seja, todas as informações dele vai ser, né, simplesmente substituído pela palavra contratante, né? E do outro lado, né, aí vão ter os seus dados, né? Seu nome, tá? Então, esse negócio aí vai ficar lá salvo no teu computador. Em futuros contratos, basta você substituir, né, o nome do cliente, né? E depois, né, o objeto do contrato. O que é o objeto do contrato? O objeto do contrato é exatamente o tipo de serviço que você vai prestar, tá? Então, tá aqui, ó, o presente contrato tem como objeto a elaboração pelo contratado, né, que eu esqueci de comentar isso, né? Então, o seu cliente substitui por contratante e você, né, todos os seus dados vão ser substituídos pela palavra contratado, tá? Então, ó, o presente contrato tem como objeto a elaboração pelo contratado, ou seja, por você, né, de um projeto arquitetônico consubstanciado em uma residência térrea, medindo 150 metros, tá? E aí, se você for fazer um outro tipo de projeto, ó, alterar a medida, né? Em terreno de propriedade do contratante, cito, aí você vai colocar o endereço. Essas informações, elas são importantes, por quê? Né? Porque o cliente pode querer depois, né, utilizar o seu projeto para um outro local, tá? E repetição de projeto tem que ser remunerado, né? Então, ele contratou com você um projeto lá para Luiz Correia, tá? E aí, o irmão dele, né, gostou do projeto, pega o seu projeto e quer replicar, né, o projeto também lá em Luiz Correia. Tudo bem, ele quer replicar, mas aí ele paga a repetição, tá? De 2 a 5 repetições, né? Em alguns casos, é recomendável que você tenha 25% por cada repetição, tá? Theo, tira daqui. Especificação do projeto, né? De conformidade com as especificações preliminares do contratante, o projeto de arquitetura deverá ser desenvolvido adequando para o seguinte programa de necessidades, né? Aqui você pode colocar pormenores, né, do projeto, tá? De acordo com o que foi combinado, né? De acordo lá com aquela entrevista inicial que você fez com o seu cliente, né? E outras questões, né? Que são pertinentes, tá? Aqui, por exemplo, eles estão, né, como os clientes, né, eles são leigos, né, ele está colocando, inclusive, o que é projeto,
né, olha, conforme Lei 12.378 e Resolução 21, projeto é criação de espírito, tarará, tarará, né? Ele informa que será fornecido, né, um RRT, né, pela atividade contratada, né? Existem alguns clientes, né, que contratam o projeto e querem que vocês se responsabilizem também pela obra, né? A atividade de coordenação de projetos, eu não sei se vocês sabem o que é coordenação de projetos, né? A coordenação de projetos seria, né, você fazer, né, como é que eu colocaria? A superposição de todos os projetos e verificar possíveis conflitos, tá? E isso é remunerado em separado. Professor, dá para você explicar melhor? Vamos supor, vocês fazem esse mesmo projeto dessa residência, né? Posteriormente, é contratado um projeto de cálculo estrutural, né? E aí, depois, um projeto elétrico, um projeto, vamos supor que isso aí fosse uma casa climatizada, e aí teria uma central de ar-condicionado. Toda essa turma fez o projeto, né? E aí aconteceram aí diversos conflitos, né? A luminária bateu em cima de duto de ar-condicionado, né? Bateu duto de ar-condicionado embaixo de viga, né? E aí você, como arquiteto, vai pegar todos esses projetos, vai colocar em arquivo único, vai tentar identificar possíveis conflitos e vai, então, fazer a coordenação, né? Ou seja, vai fazer aí, né, a negociação de quem vai modificar o quê, tá? Então, é o que está colocado aqui, tá? Então, a atividade poderá, né, ser contratada, porém, como, né, serviço extra, tá? E aí ele coloca, olha, coordenação e compatibilização de projetos né, a coordenação e compatibilização do projeto arquitetônico urbanístico com os demais projetos a eles complementares, né? Podendo incluir análise das alternativas de viabilização do empreendimento, tá? Exatamente, olha, vamos mover esse duto de ar-condicionado, vamos achatar essa viga, né? Vamos mover essa luminária, então, o arquiteto ele pode servir aí de mediador, né, dessa compatibilização de projetos complementares, tá? Aqui no item 4, né, ele está colocando aqui as fases do projeto, né, porque o cliente, na maioria das vezes, pessoal, vocês vão se deparar com esse dilema, na maioria das vezes os nossos clientes, eles são leigos, tá? Eles chamam projeto de desenho, de rabisco, né? Então, quero fazer uma casa, ele não entende o que é um projeto, o que é um cálculo para ele, né? É tudo a mesma coisa, tá? Então, é importante que a gente seja didático, né, nos documentos que a gente fornece para ele, tá? Então, aqui, né, a gente explicita no próprio contrato, né, que o nosso projeto de arquitetura ele vai se dar em fases, né? E a gente coloca aqui quais são as fases, né? Estudo preliminar, anteprojeto, né? O projeto legal, e aí, inclusive, dizendo que o projeto legal é um projeto para aprovação das autoridades competentes e o projeto executivo, né? Os prazos para a conclusão dos trabalhos, né? E aí, aqui estão explicitados, olha, cada um deles, ó, no prazo de 5 dias contados da assinatura do presente contrato, o contratante deverá entregar ao contratado toda a documentação necessária para o desenvolvimento do estudo preliminar, né? Então, a sondagem, né, não faz parte, né, do escopo dos nossos serviços, o cliente deverá providenciar, né, essa contratação, cópia de escritura, levantamento plano e altimétrico, né? Porque às vezes o cliente contrata conosco e quer embutir esses prazos dentro do nosso, né, do nosso contrato, tá? Nos 10 dias subsequentes, o contratado, no caso, né, nós arquitetos,
vamos elaborar o estudo preliminar e entregá-lo ao contratante para análise contra recibo. O que é isso? Ao final de 10 dias, nós vamos entregar um estudo preliminar. Na verdade, eu acho interessante, né? Ao invés de entregar, né, que nós marquemos uma sessão, né, para apresentação do estudo preliminar com o recibo, né, com o recibo do cliente, né, dizendo ali que recebeu a etapa, tá? Porque cliente desiste, né? Porque no meio, né, do processo de projeto pode haver litígio, né? E aí, para comprovar até que etapa chegamos, né? E no próprio contrato pode haver cláusulas, né, que na hipótese de desistência, né, ou rescisão de contrato, né, se estabeleça até que etapa será, né, pago aquele contrato, né? A gente tem situações da nossa vida prática, né, quando você rescinde um contrato. O que é rescisão de contrato? Quando você cancela, né, são acrescidos alguns tipos de despesa. Você compra, por exemplo, um terreno, né? No valor daquele terreno, ainda que você tenha pago uma entrada, estão embutidos custo de publicidade, custo de administração. Então, normalmente, quando você vai devolver o terreno, o cara quer, além, né, de um determinado valor, ele quer, né, descontar o valor que ele gastou a título de publicidade, a comissão que ele pagou para o corretor para te vender aquele terreno e que o corretor não vai devolver. E da mesma forma é um arquiteto, né? Você passou horas, né, pensando ali naquele estudo preliminar, ainda que ele tenha desistido, né? Tem uma quantidade, né, de tempo, né, demandado para aquele serviço que você não tem como reverter, independente de você não levar o projeto adiante, tá? Porque o nosso serviço, né, ele independe da obra construída. Nosso serviço é projeto, né? Ele não execução, né, do edifício, tá? Então, a gente tem envolvimento, independente do edifício construído ou não, tá? Isso tem que estar colocado no papel, né, para que depois, porque rescisão contratual é igual fim de namoro, tá? No início é meu bem para cá, meu bem para lá, mas na hora, né, da coisa terminar, tá? Aí nego não quer nem saber, tá? Então, olha, tem prazo aqui. Esses prazos, vocês não precisam respeitar os prazos que estão aqui. Aqui são sugestões dadas pelo, né? Cada caso é um caso. Isso aqui vocês, de acordo com a complexidade do projeto, de acordo com o tipo, vocês é que vão estabelecer, né, essa contagem de tempo, tá? Nos 10 dias subsequentes, o contratante deverá devolver o estudo preliminar com o aval para a continuidade dos trabalhos e ou com as alterações que entender necessárias, né? E nos 10 dias subsequentes, o contratado deverá elaborar e dar entrada no projeto legal, ou seja, dar entrada na prefeitura, né? Sendo sua obrigação utilizar todos os meios legais disponíveis para aprovação, inclusive o cumprimento de todas as alterações solicitadas, se houver, no caso lá, né, solicitadas pelos técnicos da prefeitura, né? Após o término do prazo acima, o contratado terá o prazo de 10 dias para elaborar o projeto executivo. Após o término do prazo acima, o contratado terá o prazo de 10 dias para entregar ao contratante contra recibo o projeto executivo. Bom, tudo isso que está aqui, né, ele vai ser objeto, né, vocês vão trabalhar, né, quando vocês estiverem aí no mercado, quando vocês estiverem dentro do escritório de vocês vão saber a capacidade, né, de execução de projetos simultâneos que vocês vão ter dentro do escritório, né? Uma coisa é eu fazer um único projeto, né, com uma equipe, sei lá, de 2, 3 pessoas dentro do meu escritório. Outra coisa é eu, né,
fazer 5 projetos ao mesmo tempo, né? Atendendo 5 clientes, né? E aí, então, vocês vão trabalhar, né, esse cronograma aí de acordo com, né, a capacidade, né, de produção do escritório de vocês, né, de atendimento, tá? E aí vocês vão mexer, né, nesse cronograma. A cláusula 5 é o preço, né, para elaboração dos serviços hora contratados, né? Isso aqui também é tudo sugestivo, né? O contratante pagará ao contratado a importância de... Aí tem aqui um valor também sugestivo, R$ 3.000, alterar conforme necessário, da seguinte forma. Primeira parcela, né? R$ 1.000, quando da assinatura do presente contrato. É sempre bom a gente pegar, pessoal, um valor a título de sinal, tá? Aquilo ali é até um compromisso, né? Que o cliente, né? Faz que ele está interessado no serviço, né? Você pegar, começar um serviço, não tem entrada nenhuma, isso aqui é praticamente com tudo que a gente vai fazer. Você vai, né, num advogado, você vai num outro profissional qualquer, todos eles, né, eles querem um valor inicial, né? A segunda parcela, né, está aqui 30 dias após o pagamento da primeira parcela. E aqui eu faço uma observação importante. Vejam que ele colocou a segunda parcela não atrelada à entrega de etapa ou fase de projeto. Até porque, se vocês verificarem aqui, as nossas etapas, elas estão em intervalos inferiores a 30 dias. Né? Nós estamos aqui com prazo de 10 dias, então o cliente teria que me pagar, né, de 10 em 10 dias. Né? Isso aqui, normalmente, a maioria dos clientes não tem, né, essa disponibilidade. Eu acho também interessante, né, a gente não atrelar, né, esse pagamento. Por quê? Porque as nossas despesas, né, de escritório, nossas despesas, né, fixas, elas ocorrem mensalmente. E, às vezes, a gente não consegue fechar esse ciclo, ou seja, não consegue sincronizar esse ciclo, né, de entrega, né, de serviço, né, mensal. E aí complica. Né? Aí dá uma falta de capital de giro dentro do escritório e aí complica, tá? Ele botou aqui a terceira parcela, tá? No ato da entrega do projeto, aprovado pela prefeitura. Aqui eu não achei interessante. Isso aqui também vocês podem, né, fazer da forma como vocês quiserem. Vocês é que vão, né, fazer aqui esse cronograma, né, de pagamentos, tá? Eu não gosto de fazer isso, colocar, amarrar em função de etapa, né? Ele diz aí, ó, R$ 1.000, né, no ato da entrega do projeto aprovado pela prefeitura, tá? Tem projeto aqui que a prefeitura passa um ano e meio para aprovar. Tu já pensou você atrelar o teu pagamento a um negócio desse, né? Você vai demorar um ano e meio para receber teu pagamento, tá? Às vezes a prefeitura ela fica dependente de uma análise do bombeiro, né? E aí você fica dependente de um órgão que está dependendo de um outro órgão. Então, né, não é interessante. Aqui ele fez, inclusive, olha, ele, quando ultrapassa, né, sendo que se mencionado fato ocorrer com prazo superior a 60 dias contados da data da assinatura do presente contrato, o presente valor deverá ser corrigido pelo índice de correção da FIP, né? Vai ser difícil também o cliente topar isso aqui, né? Parágrafo 1º, né? Não está incluído no preço hora ajustado que segue abaixo. Isso aqui é importante, né?
As exclusões no nosso preço, ó, levantamento plano e altimétrico e ou georreferenciado. Por quê? Porque isso aqui normalmente é feito por topógrafo, né? Projeto de movimento de terra, né? Isso aqui também é o pessoal de agrimensura, né, ou de topografia. Projeto estrutural, projeto elétrico, projeto sanitário, né? Calculista, engenheiro eletricista, né? Engenheiro civil, projeto de paisagismo, projeto de interiores, às vezes a gente faz isso, né? Mas aí é cobrado à parte. Projeto de prevenção de incêndio e de para-raios, né? O projeto de combate a incêndio e pânico, né? E o SPDA, chamado SPDA, né? Responsabilidade técnica pela execução do projeto, execução, fiscalização, acompanhamento de obra, né? Eu faço a fiscalização do meu projeto, tá? Mas aí é uma coisa eventual, é importante, né? Porque a gente vai ver, né, se o nosso projeto está sendo, né, executado, se a obra está sendo executada conforme o nosso projeto, né? O valor de taxas da prefeitura, emolumentos, impostos, matrícula no INSS, tá? Isso aqui, pessoal, pode ser bastante oneroso, tá? Então é importante que fique bem claro para o cliente, né? Às vezes, eu costumo colocar até que o valor do RRT, né, não está incluso nos honorários, tá? Um RRT hoje, se eu não me engano, está 90 e uma fração, tá? Prefeitura, ela amarra as suas taxas à área, tá? É bastante caro, tá? Imposto de INSS também é caro, tá? Cópia fotográfica, heliográfica, tá? Isso aqui costuma ficar caro também, tá? Prefeitura de Teresina, para consulta prévia, são exigidos 2 cópias de cada prancha, tá? Só que você não precisa apresentar o projeto inteiro, né, para uma consulta prévia, né? Você vai apresentar aquele conjunto de documentos necessários, né, para que o técnico avalie, por exemplo, a questão de recursos, né, iluminação e ventilação. Ele não quer saber como é que vai ser a paginação de piso, como é que vai ser a paginação de forro, detalhamento de esquadria, nada disso interessa para eles. Da mesma forma, quando também dá aprovação em definitivo do projeto. Na aprovação em definitivo, são exigidas 4 cópias de cada planta. Tá? Então, de repente, se seu projeto é um projeto muito grande, você já deve ter feito aí plotagens, né, de projetos aí dos projetos aí da disciplina de vocês, tá? Então, você multiplica isso aí vezes R$ 12, por exemplo, né? Para ver a fortuna que sai, né? Então, é bom colocar isso claro no contrato de vocês, né? Que vocês vão fornecer, por exemplo, uma cópia de cada prancha. Eu costumo fazer isso, eu forneço o arquivo em DWG ou em PDF e uma cópia de cada prancha plotada, tá? As demais cópias, né, serão considerados serviços extras, né? Eu normalmente não gosto de plotar para fora. Por quê? Porque eu vou tomar lá um funcionário meu só para ficar fazendo plotagem, dobrando, né? Eu prefiro que o cliente ele faça isso num birô de plotagem, tá? Perspectivas e maquetes, né? A gente faz um 3D ali básico, mas se for uma coisa de apresentação, que o cara quer fazer folder, quer fazer, por exemplo, painéis para colocar no stand de vendas, né? Então é bom que isso seja colocado, né, também como exclusão lá no teu contrato, né? E solicitação do ABITS junto à prefeitura após a conclusão da obra. Isso aqui normalmente uma incumbência, né, de quem está executando a obra, né? Tem aqui o parágrafo 2º, se eventualmente houver acréscimo na área, vocês lembram que esse projeto aí tinha
150 metros, né? Então, ele está dizendo, ó, se eventualmente houver acréscimo na área a ser construída, conforme o projeto de arquitetura, após a assinatura deste contrato, os custos decorrentes serão cobrados em separado com a elaboração de adendo ao presente contrato. A gente costuma chamar esse adendo de aditivo ao contrato, né? E já fica acordado que para cada metro quadrado de área de edificação que for aumentado no projeto, será acrescido o valor de R$ 33,33. E aí vocês vão alterar, né, aí de acordo com o que vocês acharem, né, necessário, né? Serão igualmente cobradas em separado as modificações feitas pelo contratante em quaisquer etapas do projeto de arquitetura, se as mesmas forem posteriores a uma etapa já aprovada. Aí vocês me perguntam, professor, como é que eu vou saber se a etapa já foi aprovada ou não? Vocês lembram que a gente falou, né, contra recibo, né? Você vai apresentar o estudo preliminar para o cliente e ele vai assinar um recibo, né? Então, você apresentou ali o estudo preliminar, ele deu o ok, dizendo que estava de acordo, né? Aí, quando você já está lá na frente, lá no projeto executivo, ele te diz assim, eu queria acrescentar só mais um quarto, né? Então, aquela casa que era de 150 metros, ela vai ficar lá com 165 metros, né? E aí foi embora a tua fachada, foi embora teus cortes, foi embora a tua planta de cobertura, né? Você vai ter que fazer lá, vai ter um retrabalho doido, tá? Então, exatamente, né, para evitar, né, esse tipo de coisa, né, do cliente alterar, né, depois que o serviço já foi aprovado, né, a gente, né, cobra a ele a alteração de projeto, né? Obrigações do contratante, né? Ou seja, lá do seu cliente, né? Viabilizar a conclusão do projeto dentro dos prazos estipulados, inclusive com a entrega de todos os elementos necessários ao desenvolvimento do projeto. Ele vai ter que entregar a escritura, ele vai ter que entregar a sondagem, tudo aquilo que a gente falou lá no início, né? Todas aquelas providências, né, que ele vai ter que tomar, né, para a gente poder iniciar o serviço, né? Proceder ao pagamento de todas as taxas necessárias para a aprovação do projeto, né? Então, ele tem que pagar a taxa lá da prefeitura, né? Quando você vai dar entrada lá numa das SDUs, né? Em Teresina, tem lá um valor por metro quadrado, né? De acordo com o tipo de projeto, né? Projeto para edifícios públicos, eles são isentos, né? Mas para clientes privados, né, ou de economia mista, eles não são isentos, aí tem que pagar as taxas lá para a prefeitura. É um valor por metro quadrado. Eu não sei dizer para vocês hoje quanto é que está. Eles têm, de tempos em tempos, eles reajustam essa tabela, né? Providenciar profissional para elaboração e aprovação de projeto elétrico junto à concessionária de energia elétrica, se necessário, tá? Bom, projeto em baixa tensão, né? Se não houver necessidade de entrada de energia, né, não precisa dessa aprovação. O que é isso, professor? Bom, se não houver necessidade de se colocar uma subestação, né, seja ela aérea, né, que são aqueles postes que vocês já viram, que tem um transformador, que tem umas canelas, aquilo ali é o que a gente chama de subestação aérea. Qual é o papel daquilo ali? Aquilo ali pega a energia, né, que é distribuída em alta tensão, no caso 380 volts, ele faz o rebaixamento para 220 e, né, distribui para dentro do imóvel, tá? Então, isso aí ocorre em situações onde você tem uma demanda razoável, né, que eu chamo de demanda razoável, um edifício de apartamentos, por exemplo, né,
um grande edifício comercial, uma escola, ou seja, onde você vai ter um grande consumo de energia, tá? Em uma pequena residência, ela vai ser simplesmente ligada à rede, né, da rua em baixa tensão, tá? E não vai ser necessário você fazer um projeto, né, de aprovação aí, né, junto à concessionária, tá? E proceder aos pagamentos dos honorários. Ou seja, se o seu contratante, né, ele não cumprir qualquer uma dessas cláusulas aqui, né, ele vai estar em mora, né, com relação ao contrato, ou seja, ele vai estar, né, indo de encontro àquilo que foi acordado, né? São obrigações do contratado, ou seja, você enquanto, né, aí prestador de serviço, tá? Será de responsabilidade única do contratado a execução dos serviços acima descritos, ou seja, tudo aquilo que a gente descreveu aí, né? A execução do projeto da residência unifamiliar dentro daquelas fases, dentro daqueles prazos, né? Você vai entregar aqueles determinados produtos, né? E vai se responsabilizar com relação às aprovações, né? E no inciso 8 aqui, ó, cláusula penal, né? Se o contratante rescindir injustificadamente o presente contrato antes da conclusão integral de todas as fases do projeto, né? Além de não possuir qualquer direito sobre os valores quitados pelas fases já concluídas, pagará ao contratado multa de 20% sobre o saldo que remanescer para a conclusão do projeto. Professor, dá um exemplo aí. Vamos supor que o teu cliente, né, ele pagou lá o sinal de R$ 1.000, né? A gente viu que esse contrato aí ele tem um valor de R$ 3.000, né? Então, ele pagou os 1.000, né? Está faltando 2.000 e ele desiste, tá? Ele, além de não poder, né, pegar esses 1.000 de volta, ele ainda vai ter que pagar 20% em cima daquele saldo que está faltando, ou seja, dos 2.000, ele vai pagar ainda R$ 400, né, de multa, tá? Aí a título, né, de penalidade. E se o contratado, né, aí é o teu caso agora, rescindir injustificadamente o presente contrato sem concluir integralmente todas as fases do presente projeto, perderá todos os direitos autorais sobre as fases já concluídas, subrogando tais direitos a qualquer outro profissional que vier a ser contratado pelo contratante, além de ter que pagar em favor desse último multa de 20% sobre o saldo que remanescer para a conclusão do projeto. Então, você também, né, paga a multa, tá? O que é esse subrogar? Você chegou lá numa fase, disse que não vai mais fazer o projeto, o cliente pega teu projeto, aquilo ali, ele vai mandar um outro fazer, ele pode pegar teu projeto, você não vai ter mais direito autoral nenhum sobre ele, e você ainda vai ter que pagar 20% sobre o que ele pagaria para você que tivesse faltando, tá? Então, pau que dá em Chico, dá em Francisco também, tá, pessoal? Então, a cláusula penal aí, né, é para garantir direitos e obrigações, tá? Não é só para, né, assegurar direitos para a gente, né, enquanto arquitetos, não, né? Considerações finais, né? O contratado possui os direitos autorais pelo projeto de arquitetura em todas as suas etapas, não sendo permitida qualquer alteração no projeto ou na obra dele resultante, sem o seu consentimento por escrito, de acordo com o que determina a Lei 12.378 de 2010 e Resolução 21 do CAL-BR, né? Conforme consta do parágrafo 1º do item 3, supra não está incluído no presente contrato a responsabilidade técnica pela execução do projeto e consequente acompanhamento da obra, né? Se eventualmente o contratante optar pelo serviço profissional do contratado,
Para os mencionados trabalhos, será feito um novo contrato, ou seja, se o cliente quiser que você, arquiteto, acompanhe a obra, ou seja, esteja lá dentro do canteiro, comprando material, né, contratando peão, estando lá direto, aí você vai fazer um novo contrato com ele, tá? Diferente, tá? E tal contrato será a prova de sua contratação como responsável técnico pela execução da obra. Não é muito comum, né, que nós, arquitetos, façamos isso, mas nós temos competência técnica também para executar obras, tá? E aí você vai fazer um RRT específico para essa nova atividade contratada, ou então você pode fazer uma, né, alteração no RRT anterior, né, fazendo lá uma inclusão dessa nova atividade, tá? E o contratante fica advertido que, em hipótese alguma, poderá dar início à execução do projeto de arquitetura ou execução da obra junto à prefeitura para mencionado fim, sem a contratação de profissional responsável técnico habilitado. Então, é comum também, pessoal, você faz o projeto, né, o cliente, né, não contrata um engenheiro, ele contrata um mestre de obra, um pedreiro, começa lá, né, aí depois bate uma fiscalização do conselho, né, seja de qual conselho for, de CREA ou de CAL, né, e aí ele vai perguntar de quem é aí a obra, vai dizer é do arquiteto fulano de tal, e você não está se responsabilizando por obra nenhuma, simplesmente pelo projeto, tá? Então, aí, não sendo contratado como responsável técnico para a execução do projeto ao contratado, fica assegurado o direito de ser comunicado por escrito pelo contratante acerca do início da obra, tá? Bom, aquela história do foro de eleição. Foro, pessoal, é o local que é escolhido, né, para resolução de conflitos, tá? Quando a omissão, ou seja, quando isso não é colocado, normalmente é o domicílio do réu. Mas quando você faz um contrato, é possível você escolher, tá? Então, para dirimir qualquer litígio decorrente do presente contrato, fica eleito pelas partes o Fórum da Comarca de Teresina, né? Você está contratando, um contratante, por exemplo, seu é um cliente de São Paulo, ele pode querer dizer que o fórum é a comarca de São Paulo, né? E aí você pode colocar, pode puxar para cá, tá? Mas isso precisa estar contratado, tá? Quando está omisso, normalmente o domicílio é o domicílio do réu, tá? Por estarem justos e acertados, assina o presente contrato em duas vias de igual teor, juntamente com duas testemunhas, valendo presente como título executivo extrajudicial. Professor, o que é título executivo extrajudicial? É um negócio bastante interessante, pessoal. O título executivo extrajudicial, ele funciona como uma espécie de moeda, tá? Então, esse contrato aí, ele serve como moeda de troca, tá? Eu posso, por exemplo, chegar num banco, vamos supor, eu contrato, né, com um determinado cliente esse valor aí de R$ 3.000, eu sendo correntista do Banco do Brasil, eu posso chegar lá para o meu gerente, né, desde que o contrato esteja lícito, né, ou seja, eu esteja prestando um serviço lícito, né, eu posso adiantar, né? Vocês estão vendo aí que o contrato ele está previsto em 3 parcelas, né? Sinal, 30 dias e 60 dias, né? Desde que tudo ocorra dentro da normalidade, né? Que a prefeitura aprove lá em até 60 dias, tá? Eu posso chegar num banco, né? E antecipar esse valor, o banco vai cobrar um percentual para me adiantar esse valor, tá? Então, isso aqui é como se fosse um cheque, tá? Desde que atendidos, né?
esses requisitos formais, né, do contrato, tá? Assina lá o teu contratante, assina você, assina as testemunhas, né? Tem data, né? Nome da cidade, data, mês, ano, né? E isso aí é um título executivo extrajudicial também, serve, né? Como um documento fácil de ser cobrado, né? Ele pode ser cobrado através de uma ação ordinária de cobrança, tá? Então, tem uma série de questões interessantes que a gente precisa atentar, né, para que o documento se torne um título executivo extrajudicial. Bom, eu queria mostrar uma outra coisa interessante para vocês, que é algumas coisas, né, que um contrato nunca deve deixar de possuir, tá? São 4 cláusulas, né, que um contrato, né, nunca pode faltar, tá? E que vocês viram nesse modelo de contrato que eu coloquei para vocês, tá? Primeira coisa é o objeto da contratação, ou seja, aquilo que vocês estão prestando para o cliente de vocês, ou seja, vocês vão descrever o motivo da contratação. Elaboração pelo profissional, exemplo, né? Elaboração pelo profissional contratado de projeto arquitetônico, de projeto estrutural, de projeto de design de interior, de projeto paisagístico, enfim, vocês vão colocar aí, né, o que vocês estão descrevendo, né? Descrição do serviço, né? Vocês coloquem de forma bem detalhada, tá? Especifica lá o que está incluso, o que não está incluso, tá? Elaboração de projeto, né? Como você vai fornecer isso, se vai ser em cópias, em papel sulfite, se você vai fornecer simplesmente o arquivo digital, né? Se vai ser em nível de estudo preliminar, se vai ser estudo de viabilidade, se vai ser projeto legal, se vai ser em nível de projeto executivo, né? Enfim, quanto mais completo for essa descrição, melhor para não ter, né, problema lá no final. Ah, eu não sabia que era só isso, né? Então, primeira coisa, né, é que tem que ter um objeto, né, que é a mesma coisa que a descrição do serviço, de forma bem detalhada, tá? Depois, uma outra coisa, né, uma outra coisa é as condições de pagamento, né? Ou seja, a gente, né, tem que dizer de forma bem clara, né, como a gente vai prestar e por quanto, né, nós vamos prestar esse serviço, tá? E ele está dizendo aqui, ó, acontece que, por vezes, o profissional fica condicionado às etapas do serviço, portanto, deixe claro também as etapas de pagamento, né? Se o pagamento ocorrerá à vista quando da entrega do projeto ou da obra, se o pagamento ocorrerá parcelado a combinar com o cliente, né? Ou seja, em entrada, 30 dias, 60 dias. Eu já expliquei para vocês qual é o problema da gente atrelar pagamento à etapa de serviço, porque nem sempre a gente consegue sincronizar, né, e a entrega desses serviços a uma regularidade mensal. E as contas vêm, pessoal. As contas vêm mês a mês. Você tem que pagar salário, você tem que pagar aluguel, você tem que pagar telefone, você tem que pagar a luz, né? E aí você faz o contrato com o teu cliente. Quando é o sinal, outro é no estudo preliminar, e o estudo preliminar se entrega com 45 dias, o anteprojeto se entrega com 60, e aí, como é que fica? Né? Então, é bom que isso esteja bem claro, né, lá com o seu cliente. Né? Caso o preço seja fixado em porcentagem, ou seja, você deu um valor X, né?
10 mil, né? Aí, primeira parcela, 20%, segunda parcela, 25%. Então, né, descreva, se possível, a quantificação e o valor em reais, né, que representará essa porcentagem ajustada, né? E caso o preço seja fixado pela metragem do projeto, descreva a área bruta, ou seja, o valor total, né? Área construída, valor do empreendimento e valor do metro quadrado, né? E caso o preço seja fixado por hora trabalhada, descreva o valor da hora de cada profissional envolvido no serviço. Tudo isso, pessoal, quando está esmiuçado, você evita um monte de problema, né? Detalhe importantíssimo no pagamento, né? O que está incluso, né? Está incluso fiscalização da obra, tá incluso taxas e impostos, emolumento e custo administrativo. Eu, se fosse vocês, eu excluiria isso aqui, da mesma forma como eu mostrei no contrato, né? É bom, né? Por quê? Porque isso aqui varia muito, pessoal, tá? De órgão para órgão, isso aqui, a tabela, ela pode variar. Então, é bom colocar lá as exclusões. Não estão inclusos os nossos honorários, né? As taxas para licenças e aprovações, né? Sondagem, levantamento de planeotimétricos, análise de solo, cópias, né? Ou você pode colocar, né, como eu sugeri a vocês, né? Vou fornecer, que vocês vão fornecer uma cópia de cada prancha, né, ao proprietário, e será fornecido um CD contendo os arquivos digitais, né, e cópias extras serão considerados serviços extras, né, tá? Outra coisa importante, pessoal, tá? São as penalidades pelo inadimplemento. O que é isso? Você vai descrever, né, para o seu contratante o que acontece se ele não lhe pagar, tá? Ou seja, se ele desistir do contrato, tá? Ou se você desistir do contrato também, né? É importante para ele saber, bom, se você desistir, o que acontece? Acontece penalidade só comigo, contratante, ou com você, arquiteto, acontece também, tá? Então, a parte que der causa, né, ao rompimento do contrato sofrerá uma multa no importe de tantos por cento. Naquele contrato que eu mostrei a vocês, lá do Sindicato dos Arquitetos do Rio Grande do Sul, eles estão sugerindo ali uma multa de 20%, tá? Sobre o valor total dos serviços contratados ou dos serviços remanescentes, fica aí a critério de vocês, tá? O contrato será extinto quando ocorrer as seguintes hipóteses. Aí vocês podem elencar, né, as hipóteses, tá? E essas cláusulas, né, que a gente coloca aí como cláusulas de rescisões contratuais para contrato de prestação de serviço de arquitetura, valem para qualquer tipo de prestação de serviço, como está colocado aí, ó, arquitetura, de advocacia, de contabilidade e administração, né? E colocado aí, olha, se o contrato foi elaborado por um profissional competente, né, a possibilidade de inadimplência e discussões judiciais e dores de cabeça são muito mais difíceis, tá? Quando você amarra tudo bonitinho, tá? O cara pensa duas vezes antes dele não lhe pagar, né? Porque ele vai ler lá e já vê a cláusula, tá? É muito mais fácil quando um advogado pega um contrato teu que está prevendo lá tudo direitinho, né? O cara concordou que se ele não pagar, né, ele vai ter que, além dele perder aquilo que ele já pagou, ele ainda tem uma multa, né? Então tá tudo ali, é muito mais fácil. Não é que a gente não possa, sem um contrato, a gente não possa, que seja impossível você cobrar um determinado cliente, mas se torna difícil, os meios de prova vão ser diferentes. Você vai ter que se valer de testemunhas, de provas através de outros documentos, tá? Não é impossível, mas se torna muito mais difícil. Primeiro, nem todo mundo gosta de testemunhar, tá? Vocês veem mesmo, às vezes, em acidente de trânsito, né? Às vezes ocorre uma batida, né? Algumas pessoas
presenciam um determinado acidente e elas não querem se comprometer. Imagine para você ferrar uma outra pessoa. O cara não vai querer testemunhar de jeito nenhum, com medo de algum tipo de retaliação, do cara depois ir lá, né, fazer alguma coisa com ele. Tá? Então, com um contrato fica muito mais fácil e isso vai evitar uma série de problemas posteriores de vocês levarem cano. Tá? E, por incrível que pareça, eu sou até um cara bastante precavido. Desde do meu início de carreira, né, eu sempre trabalhei com proposta de honorários e eu tive aí eu tenho alguns relatos de canos que eu tomei, né, de clientes. Agora, por incrível que pareça, esses canos aconteceram exatamente quando eu relaxei, né, nessas medidas, né, de precaução, ou seja, de ter um contrato escrito, né? Uma delas foi de um cliente usual, né, que tomava bastante serviço, né, e eu não fiz um determinado contrato e o cara não me pagou mesmo, o outro também do mesmo jeito, né? Então, a gente precisa, né, independente de ser, né, aquela pessoa que está ali, né, usualmente tomando serviço, faça sempre, né, o contratozinho de honorários, vai estar lá salvo lá no teu computador, você só faz modificar lá, né, o objeto, o valor, né, os prazos, muito fácil, te evita muita dor de cabeça, né? Bom, e por esse motivo, né, não desvalorize a importância, né, da gestão dos contratos, em especial, né, exatamente o que eu estava comentando agora, né, para prevenção de problemas, seja qual for a sua profissão, né, coloque o bem-estar do seu cliente e do seu trabalho em primeiro lugar, né, pensando sempre a médio e longo prazo como forma de prosperar, tá? Essa advogada, né, Lauren Fernandes, né, ela tem uns artigos bem interessantes aí, ó, né, cláusulas que não podem faltar no seu contrato de prestação de serviço de arquitetura. Bom, pessoal, isso aí é de extrema importância, né, aí para o dia a dia, né, aí de vocês aí, bastante próximo, né, aí no escritório de vocês, né. Queria saber se vocês têm alguma dúvida com relação aí ao que foi comentado, né. Não, professor. Não? Então tá, pois a gente vai ficando por aqui, tá certo? E na próxima aula, então, a gente se encontra aí na segunda-feira, né, na próxima segunda-feira. Então tá, até já. Boa noite, Tomás. Tchau, professor. Boa noite.